Muito boa noite a todos. Dando sequência ao nosso seminário sobre o Projeto Terra, hoje nós vamos falar sobre a volta do Cristo. As grandes profecias do passado, ligadas ao próprio Evangelho de Jesus Cristo, e todas as religiões cristãs do mundo, falam de um apocalipse. Tá? O próprio Evangelho, o Novo Testamento termina com o livro do Apocalipse de João. Fala de um final catastrófico para o nosso planeta. E neste período catastrófico, Jesus iria voltar. Jesus iria voltar para resgatar e fazer a famosa operação do juízo final, segundo os cristãos. Jesus voltaria, e é isso que nós vamos conversar hoje. Será realmente que Jesus irá voltar? Aquele Jesus nazareno, que viveu na Galileia, morreu crucificado na cruz, 2000 anos depois, cumpriria-se verdadeiramente a sua profecia, que ele voltaria? E a pergunta crucial é, como ele voltaria? E ele voltando, como seria essa sua manifestação? Qual seria a sua verdadeira missão e a sua ação no mundo na sua volta? Essa é a questão fundamental que nós vamos discutir hoje. Em primeiro lugar, todos os cristãos, todos os indivíduos de religião cristã que espera a volta do Cristo, num momento crítico, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: quem teria capacidade e condições de reconhecer Jesus? Mesmo que ele viesse fisicamente, materializar-se entre nós, não viesse de uma reencarnação. Então nós temos duas possibilidades aí a discutir. Jesus Cristo voltaria como? Voltaria reencarnando de novo? Como nasceu da Virgem Maria lá atrás, no passado? Segundo a história? Segundo as lendas? Como ele viria? Ou ele viria dentro de uma nave, pousaria uma nave gigantesca, no meio de uma praça fantástica, sairia Jesus lá de dentro. Agora eu quero falar com a humanidade. Muito bem. A pergunta é: quem neste planeta está preparado para reencontrar Jesus e ouvir da boca de Jesus a sua verdadeira mensagem, a sua verdadeira palavra de sabedoria e as verdades que eles teriam para nos dizer? Muito bem. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma seguinte colocação para vocês. Ninguém sabe até hoje qual era o rosto verdadeiro de Jesus. Ou seja, daquele Jesus lá atrás, daquele nazareno, aquele judeu. Todos pintam um Jesus a lá, vamos assim dizer, Leonardo da Vinci, certo? Cabeludo, tal, às vezes até olho azul, e vamos lá. E outras grandes pinturas que nós temos de Jesus. Mas qual é o verdadeiro rosto que Jesus possuía lá atrás? Então, na verdade, se aparecer um homem hoje aqui, agora, diante de todos nós, e falar assim: eu sou Jesus.
Eu pergunto, quem em sã consciência acreditaria que ele é realmente Jesus? Eu pergunto a vocês, quem teria condição de simplesmente olhar nos olhos desse indivíduo e dizer, não, realmente esse é Jesus? O que Jesus teria que fazer para os homens que vivem nas trevas, inconsequente, inconsciente, que não sabem nem o verdadeiro rosto do Mestre? O que ele teria que fazer para te convencer de que ele é Jesus e que ele voltou? Eu vou contar uma história. Imagine, Jesus materializa-se entre nós, né, com um corpo escolhido por ele. Se ele foi um humano, ele vai ser um humano como qualquer um outro. E vamos supor que esse Jesus vai fazer uma peregrinação, andar pelo mundo, sem dizer uma única palavra, se misturar entre nós. Ele vai se misturar entre nós. Vai andar pelas ruas. Aqui no Brasil, vai andar pela cidade de São Paulo, pelo centro de São Paulo. Tantas pessoas não vão cruzar com Jesus nas ruas, a pé. Aí esse Jesus resolve entrar numa igreja católica, né? Resolve entrar numa igreja católica, numa missa, e vai lá à frente, diante do padre, até receber a comunhão, aquela hóstia sagrada. Aquele padre vai pegar essa hóstia e dar para aquele como se desse para qualquer um outro. Tenho certeza que aquele padre que está ali jamais vai perceber, ou sentir, ou imaginar que ali diante dele está o verdadeiro Mestre, Jesus, o Cristo. Esse mesmo homem sai e entra na igreja do bispo Macedo. Ele, puta forféu, desgraçado, em nome de Deus, em nome de Jesus, porque Jesus, e Jesus lá. Jesus vai lá na frente, aperta a mão do pastor, dá um abraço no pastor. Mas ele não vai falar que é Jesus. Porque se falar, ele vai ser expulso dali no tapa. Então, esse homem sai dali e vai peregrinando, aqui e acolá. E ele resolve ir em Roma, no Vaticano, assistir de perto o discurso do Papa. E chega ao cúmulo do Papa sair, e ele chegar e beijar a mão do Papa. E o Papa olha para ele como se fosse qualquer outro indivíduo, aquela massa que envolve o Papa. Será que o Papa estaria capacitado para perceber que diante dele, sem nenhum discurso dado, sem nenhum milagre apresentado, ele teria a capacidade de reconhecer que ali está o Mestre Jesus? Vocês não se esqueçam que existem pessoas nesse mundo com a capacidade de saber disso. Se você se postar diante de um mestre vidente, um verdadeiro mestre vidente da Índia, do Tibete, um mestre vidente lá no Tibete, na Índia, se um ser diferente desse sentar-se diante dele ou passar diante dele e ele observar, ele vai perceber que diante deste homem vai existir um campo áureo, um campo vibratório inigualável. Um tom de cores e um tamanho de tal maneira que nenhum ser humano aqui tem igual.
Então, certamente este mestre vidente perceberá que ali está um homem iluminado, um ser superior. Sem dar um discurso, sem dizer o seu nome ou quem ele é. Certamente esse mestre se aproximará desse ser, irá cumprimentá-lo e até ajoelhar diante dele e beijar suas mãos. Porque saberá que diante dele está um ser transcendido, um ser iluminado, um homem superior. Não se esqueçam que quando Jesus foi nascer, 3 mestres magos eram mestres videntes, que não seguiram estrela coisíssima nenhuma no passado. Esses 3 mestres, vindo lá da região da Mesopotâmia, da Pérsia, daquela região, eram mestres videntes que receberam via espiritual, via astral, a informação de que um grande ser de luz havia se manifestado na Terra. Sabendo disso através dos espíritos, esses 3 indivíduos partiram para homenageá-lo. Eu quero que vocês entendam que nenhum indivíduo, às vezes nem o próprio pai, nem a própria mãe sabia, né, que ali estava Jesus, um ser transcendido, um ser de luz. Um ser de luz. Mas quando esses 3 homens chegam, eles vão direitinho no lugar certo, sem errar, até aquele local pobre, e oferece os 3 presentes àquele ser. Quem os guiou até ali? Uma estrela? Ah, para com isso. Quem os guiou foram os espíritos. Os espíritos guiaram os 3 reis magos até aquele local. E quando lá chegaram, eles não tiveram dúvida nenhuma, porque eles viram exatamente, não só uma aura eles viram, mas eles viram quais os espíritos que estavam protegendo aquele ser naquele momento. Porque ao redor de um mestre encarnado, muitas forças espirituais o acompanharão durante toda a sua existência, protegendo-o do lado invisível. E se você for um bom vidente, você vai verificar isso. Então você vai saber que ali é que está o verdadeiro mestre. Porque todos os sinais ao redor vão detectá-lo, vão informá-lo. E digo mais para vocês, esse mestre vidente do Oriente agora, quando Jesus passar, ele vai perceber que ao lado desse mestre estarão caminhando muitos espíritos de luz que estarão andando ao seu redor. Ele não estará só. Mas eu pergunto, quem aqui no Ocidente terá a capacidade, mesmo que tenha todos os rótulos de doutor, de papa, de pastor, não sei das quantas, terão a capacidade de reconhecer, sem sombras de dúvidas, que aquele ser que ali está é o verdadeiro Jesus que voltou, que retornou. Em nossa sociedade, quem terá a capacidade de reconhecer que ali está o grande e verdadeiro Mestre Jesus? Nós vivemos numa sociedade tão medíocre, onde as pessoas são tão medíocres, onde a sua visão é apenas intelectual do mundo, o seu conhecimento das religiões é um conhecimento intelectual. As pessoas que leem a Bíblia e acham que sabem de Deus, acham que conhecem tudo sobre o universo, sobre Jesus, mas não teria nenhuma capacidade de reconhecer que o Mestre está ali. Eu vou dar um exemplo clássico. Existe um indivíduo aqui no Brasil que vai em todas as redes de televisão, conhecido popularmente como Henri Cristo.
né? Aquele paranaense que se veste como aparentemente o Cristo, cabelo, tal, fala daquele jeito, e ele diz para todo mundo que ele é o Cristo. Ele é o Jesus, Cristo que voltou. Ele vai na televisão, todos tiram sarro dele, todos fazem chacota dele, e ele firmemente dizendo, não, eu sou Jesus. Agora eu pergunto, por que ninguém acredita nele? A primeira questão é, você é um louco, você é um maluco. E se o verdadeiro Jesus dissesse, não, eu sou Jesus, eu voltei. Voltei para salvar a humanidade. A primeira coisa que a nossa sociedade incrédula e materialista iria dizer é, prove. Prove que você é Jesus. Inclusive o Padre Quevedo, o famoso Padre Quevedo, inquisitor de todos os paranormais aqui no Brasil, né? Já ficou diante de Henrique Cristo dizendo, prove, entorte meu dedo se você é Cristo. Tem o poder de Deus. Ou seja, esses indivíduos só poderão aceitar Jesus se ele vier com poder. Poder, sabe o que é poder? Poder, muito poder. Muito poder. E um poder sobrenatural. Tá? Se ele vier apenas com um discurso bonito, um discurso filosófico, um discurso maravilhoso, pode esquecer que não vai fazer efeito nenhum. Todo mundo vai dar risada na cara dele se ele falar que ele é Jesus e vão internar ele no hospício. Vão internar ele no hospício. A nossa sociedade é tão externa, tão exterior, tão medíocre, que esse homem vai ter que provar quem ele é. E provar nos moldes que a humanidade exige. Que o materialista exige. Mas vocês perceberam que quando eu dei o exemplo de um grande mestre espiritual, tibetano, indiano, que já desenvolveu a capacidade de abrir a sua consciência, saberia que aquele ser é Jesus, sem ele dar nenhum discurso, sem fazer nenhum milagre. Esse aspecto faz a grande diferença para que nós possamos reconhecer até hoje quem são os verdadeiros mestres, pastores, telepastores, que se dizem porta-vozes de Deus na terra, porta-vozes da verdade, da salvação, prometem a salvação, cobrando uma fortuna no dízimo nas igrejas. As igrejas enriquecem cada vez mais. E os pobres cada vez mais pobres. Pergunto eu, qual indivíduo de nossa sociedade realmente estaria preparado para crer e perceber que Jesus ali está? Eu achei tão interessante, quando esse Henrique Cristo apareceu na televisão, dizendo que era Jesus, porque eu pude testar essa minha teoria em prática. Eu olhava aquele indivíduo, toda vez que aquele indivíduo aparece na televisão, eu faço questão de assistir, porque eu falo assim, veja como a nossa sociedade é uma sociedade altamente medíocre. E se aquele indivíduo for realmente o Cristo? Eu faço essa pergunta, não, mas ele é um louco, ele não convence ninguém, não fez nenhum milagre. Até agora. E se a partir de amanhã ele começar a fazer? Ele começar a fazer verdadeiros prodígios, verdadeiros milagres, falar assim, antes eu não fiz,
para testar vocês, para saberem até que ponto vocês estão nas trevas e teria capacidade de perceber que quem é o verdadeiro Jesus. Vocês estão tão nas trevas que para que você convença que é Jesus, eu teria que fazer um poderoso milagre. Eu lembro claramente que um dia levaram esse Henrique Cristo na televisão, e o padre Quevedo estava lá, e todo mundo ficou exigindo, faça um milagre, faça um milagre. E aí apareceu uma mulher com uma puta dor de cabeça, cure a dor de cabeça dessa mulher, mostre que você é o verdadeiro Jesus. Eu ria tanto, mas eu não ria do Henrique Cristo. Eu ria da mediocridade do ser humano, diante de uma questão tão complexa quanto essa. Isso prova que em 2000 anos o ser humano não evoluiu absolutamente nada. Continua o mesmo idiota de antes, o mesmo medíocre de 2000 anos atrás. E tenho certeza que quando Jesus naquela época, mesmo fazendo alguns milagres, a maioria não se convenceu que aquele cara era um ser transcendente, um ser poderoso. E foi perseguido, massacrado e pregado na cruz. E eu pergunto, por que ele não usou todo o seu poder para se safar da cruz? Por que ele realmente quis passar e ser torturado, massacrado? Por quê? Qual o objetivo principal? Buda, por exemplo, foi um grande avatar na Índia, nunca foi perseguido dessa forma, pregou mais de 45 anos de sua vida, deixou uma farta material espiritual para a humanidade, construiu também um movimento tão maravilhoso no planeta que se transformou no budismo, da mesma forma que o movimento se tornou no cristianismo, e ele não precisou sofrer, não precisou se martirizar, não precisou nada disso. E vou dizer uma coisa muito interessante da vida de Buda. Buda nunca, em toda a sua existência, fez um único milagre sequer. Um único milagre sequer para convencer ninguém de que ele era um Buda, de que ele era um ser iluminado. Apenas a sua sabedoria e seu discurso e seus conselhos eram a sua luz. Por que somente assim ele conseguiu, somente dessa forma ele conseguiu fazer toda essa transformação planetária que ele conseguiu fazer? Vocês acreditam que realmente um homem precise fazer milagres poderosos para convencer a medíocre humanidade nas trevas que eles estão diante de um ser iluminado, que eles estão diante de um grande avatar? Por isso nós temos que repensar muito de nossos valores atuais. Eu vou fazer a seguinte pergunta: você teria capacidade de reconhecer Jesus diante de você? Se ele não fizer nenhum milagre? Gente, nenhum de vocês estão preparados para ouvir as verdades do verdadeiro Cristo quando ele for fazer o discurso dele. Eu vou imaginar uma cena aqui com vocês. Eu vou criar uma cena hipotética, surrealista, tá? Para discutir esta ideia com vocês. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Eu vou criar uma cena da seguinte forma. E eu vou mostrar para vocês que todas as religiões desse planeta, todas as instituições científicas e todas as instituições políticas não podem suportar um homem falando a verdade. Falando a verdade. E um homem tão poderoso que não pode ser morto. Não pode ser destruído. Não existe nenhuma nação política que deseja um homem desse sobre a Terra. Por isso os extraterrestres são altamente escondidos
pelos grandes governos de todos os países do mundo. Porque o pior medo que esses governos têm é uma inteligência superior dando um discurso para a humanidade. E é isso que nós vamos criar agora uma situação. Acompanhem comigo esse raciocínio. E nós vamos tentar entender como tudo isso funciona. Ok? Vamos lá. Se vocês querem poder, se vocês querem que Jesus convença você com poder, poder mesmo, então é isso que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então imagine a seguinte situação. Um belo dia, está aqui o planeta Terra, e de repente começa a se aproximar da Terra, detectada por todos os centros de rastreamento do planeta, com a nossa tecnologia de rastreamento, uma gigantesca frota de naves extraterrestres vindo para a Terra. E quando essa frota atinge, ela começa, mas naves gigantescas, estacionar em toda a volta do planeta. Elas estacionam. Mas naves, não é navezinha pequena, nave de 20, 30 quilômetros de comprimento. Objeto jamais sonhado por nossa civilização e nossa tecnologia. Jamais imaginado. Essa notícia vai causar, e outra, vai ser visível. Todo mundo na Terra vai olhar uma nave dessa brilhando no espaço muito mais que uma lua cheia. E numa posição e numa altitude que nenhum míssil pode atingi-lo. Se a gente quiser dar um tiro para ver o que é, está fora da atmosfera terrestre, vai ser muito difícil a nossa tecnologia chegar até eles, a não ser tecnologia de foguete, mas vai fazer o que lá? É óbvio que os seres humanos não seriam burros o suficiente para mandar um míssil destruidor. Por que não seriam burros o suficiente? Porque saberiam que estão diante das mais avançadas tecnologias e frotas. Nem pense a arma que eles poderiam carregar. Que fariam de nós essas bombas atômicas e nossos foguetes serem traque. Então é melhor nem mexer com os homens. Isso faria toda a humanidade durante algumas semanas. Essas naves só ficariam estacionadas. Faria acontecer a maior discussão na Terra, no planeta Terra, o debate, televisão, CNN, e chama especialista, e todo mundo alvoroçado, todo mundo apavorado, os crentes achando que o demônio está voltando, né? Que disco voador para crente é o demônio, né? Quem são? De onde vieram? Vão invadir a Terra? Vão matar os homens, a humanidade? Quem são esses seres? O que é que eles estariam causando? O que vai acontecer? E eles paradão lá, sem interferir em nada. Ok? Ok? Depois de todo esse alvoroço, essa nave, uma das naves, resolve descer à superfície da Terra, e pousar em um local. Agora eu pergunto para vocês, aonde essa nave vai pousar? Vai pousar nos Estados Unidos? Vai pousar na China? Vai pousar na União Soviética? Aonde ela pousaria? Se pousar nos Estados Unidos, os russos ficam malucos, né? Onde se viu
que os Estados Unidos têm de melhor do que nós? Já vai causar uma confusão danada aqui. Então, até essa escolha dessa nave superior, dessa coisa, desse evento, seria um evento marcante para toda a humanidade, que atrairia a atenção de toda a humanidade, porque seria uma frota tão poderosa, né, de um poder inimaginável para estar aqui, gigantesca. Mas aonde eu vou pousar? Não há um local, né, que seria neutro, que poderia, vamos assim dizer, é neutro, não é domínio de nenhum país, de nenhuma facção. Mas imagine você descer, né, lá na... Imagine você descer na Antártica, aquele frio, aquela neve, vai ser um desastre, né? Ok? Vamos escolher um lugar o menos neutro possível, e imaginável. Vamos supor que essa nave desça num lugar assim. Vai, não vou afirmar nenhum país. Ela vai e desce, pousa. É óbvio que exércitos vão cercar, polícia. Não dá para continuar. Não dá para continuar. Eu vou dar pausa aqui, vou tentar fazer alguma coisa, porque não dá para continuar. Ok, continuando. Então a nossa nave escolhe um lugar neutro no planeta e desce. Ao descer, é óbvio, todos os meios de comunicação, tudo vai convergir para aquele lugar. Exército cerca, tal. Nós não temos nem a noção de como as nossas autoridades estarão, né, diante de uma cena dessa. O grande contato de seres extraterrestres com a civilização humana. O primeiro, seres inteligentes, avançados, vêm conversar conosco. O que eles vão falar? O que eles vão dizer? Quem serão eles? E essa nave gigantesca, mas uma nave gigantesca, não uma nave pequenininha, essa nave vagabunda. E ao mesmo tempo que essa nave está descendo, essa nave poderia fazer uma coisa muito interessante. Ela poderia, uma nave gigantesca mas muitas naves menores, como se protegendo essa nave maior, ela faria uma volta no planeta, circulando, passando por cima de todas as grandes cidades, para se mostrar. Ora, nós estamos aqui, nós chegamos. Uma verdadeira manifestação avatárica de classe. Ou seja, de poder. Mostrando para a humanidade que vocês não têm poder diante de nós. Vocês não sabem quem nós somos. Nós estamos chegando lá das estrelas. Bom, é o que pensam, né? A maioria vai pensar que eles vieram lá das estrelas, mas eles podem não vir das estrelas, como nós estamos discutindo no Projeto Terra. Eles podem simplesmente ter descido das dimensões superiores e se manifestado aqui para se tornar visíveis à maioria das pessoas que são totalmente cegas ao lado invisível de tudo. Aí essa nave então escolhe um local e pousa, e certamente os caças já estarão seguindo, os radares, todos os sistemas já vai saber exatamente onde ela pousou. Ela escolhe um local bem deserto, distante de tudo. Aí vai aquela massa, repórter, e vai televisão, e vai exército, tudo cerca. Imagine que beleza. Né? Vamos imaginar a cena. Né? Se fosse na década de 50, né, seria que nem a Guerra dos Mundos, né? A invasão dos marcianos na Terra, né? Aquela coisa, nego se matando, se suicidando, jogando da ponte. Mas vamos imaginar agora, no terceiro milênio, os meios de comunicação muito mais sofisticados, né? Todo mundo expectativa. E tá lá aquela cena no meio do deserto, a grande nave pousa. E todas as naves pequenas ficam aqui simplesmente protegendo a maior. E certamente vai ter helicópteros, aviões de caça do exército, aquela puta coisa. Se bobear, vai que um piloto, filha da corno, desgraçado, aperta por medo, né? Sem ter ordem da base, para dar um tiro nessas naves aí, né?
essas pequenas naves, e até a grande poderia se proteger, de alguma forma eles estariam com a tecnologia tão avançada que faria com que essas pequenas armas não significassem nada para eles. E aí, enche de gente aqui, de tudo quanto é tipo. Eu tenho certeza que as autoridades militares vão bloquear e vão fechar e não vai deixar as pessoas entrar nesse lugar. De prima. Nem rede de televisão, nem ninguém vai chegar perto para filmar. Os militares vão fechar tudo. Muito bem. Aqui tem uma autoridade militar maior que está coordenando esse projeto. Ele vai ficar aqui esperando. Aí vai abrir essa porta aqui. Vai abrir, vai descer um ser aqui. E esse ser vai ser humano, muito parecido com qualquer um de nós. Tal, ele vai descer. E vai falar, olha, eu não vim aqui para conversar com você. Representante do exército, disso, não vim aqui para conversar com você. A minha missão é para com a humanidade. Então vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão trazer diante de nós aqui, representante de todos os países. Eu quero o presidente e a comissão de todos os países do mundo. Eu quero representante de todos os cientistas do mundo, da ciência. Eu quero representante de todas as religiões do mundo. Eu quero aqui diante de mim. E se eles se negarem a fazer isso, eles começam a jogar isso aqui tudo no canal de televisão. Olha, nós estamos marcando um contato para a humanidade. Eles entram direto nos sinais de satélite, televisão, se essas forças não quiserem realmente cumprir a ordem dada. É questão de segurança nacional, segurança não sei do que. Essa de segurança, nós viemos aqui falar com a humanidade. Não vim aqui para dar contato para o exército, para a aeronáutica, para um país ou para um outro país. Não, eu vim aqui para falar como nós viemos. Vamos supor que ele convence. Vai lá com o país, conversa, e organiza-se, então, a maior de todas as reuniões de representantes de todas as facções planetárias de hoje. Então imagine, depois desse dia, sentado aqui diante, para o grande contato, presidentes e comissões políticas de todos os países do mundo. O Papa vai estar aqui, representando a Igreja Católica. Vai ter o representante dos muçulmanos. O Dalai Lama vai ser convidado. Vem o Dalai Lama também. A contragosto de Pequim. Né? Representante do mundo muçulmano. Certo? Representante de todas as religiões importantes da Terra vão estar aqui. Uma comissão dos maiores cientistas do planeta, de todas as facções, de todos os países, também são convidados. Ou seja, todas as classes aqui do planeta estarão representadas. E no dia e hora marcado para o encontro, essa nave não saiu do lugar. Começa a sair aqui. Sair dessa porta aqui. Centenas e centenas e centenas de seres, mas presta atenção, das mais variadas formas e raças que vocês possam imaginar. Das mais variadas raças e formas que vocês possam imaginar. Porque não é uma raça de ET que veio fazer contato com a Terra. Não é uma raça de ET que veio fazer contato com a Terra. Vieram todos os seres que navegam nas estrelas manter contato com a humanidade. Como se fosse uma grande federação. Então, e aí desce um ser que vem aqui para falar. E esse ser pode dizer, eu sou Jesus que estou voltando para representar
os planos superiores diante de todos vocês. Hoje é o grande dia da verdade. Hoje é o grande dia que toda a humanidade vai receber a verdade. Eu pergunto, quais dessas instituições estão preparados para essas verdades que essas inteligências irão revelar? Vocês não esqueçam que todos os governos que existem nesse planeta são corruptos, são bandidos, agem de forma interesseira e não agem em função de uma consciência maior. E os ETs sabem tudo. Eles sabem de tudo. Eles vão falar assim, ó, nós estamos aqui estudando vocês desde que vocês... Nós sabemos tudo sobre vocês. Sabemos tudo sobre qualquer uma das instituições que existem sobre a Terra. Sabemos tudo que se passa diante de cada um de vocês. Antes de dar esse contato, nós estudamos tudo, sabemos tudo sobre vocês. E vocês nem sonham quem nós somos. Porque eles não vão sonhar que são os grandes mentores do Projeto Terra, né? É o grande comando Astar se manifestando. É o grande comando planetário se manifestando diante da humanidade no plano físico da matéria. O Papa vem e faz a primeira pergunta. Eu quero saber de Deus. Quem que é Deus para você? Não é que esse ET vai explicar quem é Deus para o Papa. E se você é Jesus, prove que você é Jesus. Bom, não tem prova maior, eu estou aqui, ó. Estou aqui, dotado de um poder sobrenatural que vocês nem imaginam. E diante de mim estão todas as frotas iluminadas do espaço, representantes de todas as grandes raças iluminadas do espaço. Imagine Jesus falando, né? Nós viemos de outra dimensão. A morte, a reencarnação, tudo isso existe. Todo mundo... Já pensou cientistas perguntando? Pergunta que o cientista vai fazer? E as outras religiões? Eu pergunto, qual das religiões, qual das instituições que têm as suas crenças, que têm os seus modelos já escrito e prescrito, estariam prontos realmente para encarar a grande verdade? E esses seres podem dizer, nós estamos aqui e somos os responsáveis pela existência de vocês. Esse discurso vai ser a nível planetário, a CNN transmite ao vivo, a Globo transmite ao vivo, todo mundo transmite ao vivo. Você imagina que maravilha. Então eu pergunto, qual instituição tem a sabedoria verdadeira na Terra que vai confrontar com esses seres? E esses seres dizem, nós dominamos a morte. Vocês não podem nos matar. Não existe nenhuma arma que vocês possuam que possa nos destruir. Porque nós já estamos mortos. Nós somos seres que operamos nessas outras dimensões que vocês chamam de mortos. Vocês não podem nos matar. Não adianta querer fazer a guerra conosco. Vocês vão ter que agora, a partir desse momento, viver em função da verdade. Qual sistema político na Terra está pronto para viver a verdade? Falar as verdades. Porque diante desses seres ele vai dizer o seguinte, olha, nenhum de vocês pode mentir para nós. Nós lemos as suas mentes e nós lemos os seus corações. Qualquer tribunal, nós poderíamos desvendar todas as falcatruas, todas as seus assassinatos, todos os seus crimes cometidos até os dias de hoje. Cada um de vocês, presidente, cada um de vocês, político, nós sabemos todos os seus podres. Nós sabemos todos os crimes cometidos pela igreja em todas as religiões do planeta. E outra, eu não vim aqui para falar do cristianismo, do budismo, do taoísmo.
Eu vim aqui para falar da verdade. Nenhum cristão e nenhuma religião cristã na Terra estaria pronta hoje para enfrentar o Cristo de frente. Porque todas essas religiões são tolas, primitivas e não têm a mínima noção do que realmente seja um avatar crístico. Imagine uma volta de Jesus desse jeito. Imagine o dia seguinte, a hora que essa nave levanta e fala assim: nós nunca mais vamos partir desse planeta. As nossas naves vão ficar rodando o planeta e brilhando aqui em cima. Vocês não vão mais se ver livre de nós. E cada um de nós estará contatando com a humanidade. E outra, agora eles vão contatar para valer. Agora eles vão descer aqui e desce lá e vem falar comigo, vem falar com você, vem falar aqui. Quer saber? Invadindo a Terra de cima para baixo. E agora? Ou vocês estão esperando aquele Jesus babaca, que vai arrastar a cruz de novo, fazer um milagrinho babaca aqui para convencer o Padre Quevedo que é Jesus? Vocês acham que Jesus ia perder tempo de fazer isso? Novamente? Sendo que lá atrás não deu certo? Vai dar certo agora? Só tem um jeito de convencer a humanidade, é assim. Só tem um jeito de botar para quebrar, é mostrar poder. Mas um poder inimaginável. E quando as pessoas começassem a encher o saco, essa nave desapareceria na frente de todo mundo. Quando todo mundo começar a encher o saco, você quer ver o nosso poder? Tá, então estala o dedo da nave inteira e desaparece. Não foi voando, não saiu voando, não fez nada disso. Ela simplesmente saltou para uma outra dimensão. E aí, nós faríamos uma brincadeira também, muito interessante. Poderia vir nesta nave, eu faria isso se eu fosse os ETs. Eu faria vir nesta nave, com os humanos, todos os grandes homens que passaram na história de nossa humanidade. Vim, aparecer ali. Mortos. Mostrando que não estão mortos. Vindo de onde? Do mundo dos espíritos. Chico Xavier, voltaria. Grandes pessoas. Olha, o que vai acontecer? Ninguém vai acreditar. As pessoas vão achar que o demônio invadiu a Terra. Os crentes vão achar que o demônio invadiu a Terra. Porque todo o discurso desses caras não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Vai ser um quebra, vai ser uma discordância, vai disparar uma guerra. Vocês acreditam que isso dispara uma guerra no mundo? Que o conflito ideológico vai ser tão violento que as pessoas não vão absorver isso da noite para o dia. Elas vão questionar o tempo todo que são invasores, que estão planejando algo para destruir a Terra, algo para não sei o quê, estão enganando a humanidade. O Papa vai falar que estão enganando, que não aceitou esse discurso, que onde se viu Jesus, onde se viu falar umas coisas dessas. Ninguém está pronto para a volta do Cristo. Ninguém está pronto para a volta do Cristo. Nem você que está sentado no sofá me assistindo aí, achando-se um grande esotérico, um grande místico. É só você se perguntar quantas transformações você fez na sua vida para seguir a luz, para seguir o verdadeiro Cristo. Nenhuma, você fez poucas transformações. Você continua servindo a César, ao sistema, ao mundo, à sociedade. Imaginem se isso acontecesse. Porque cada um dos seres que manifestariam-se, cada ET com conhecimento fantástico de tudo isso, teria uma visão avatárica sobre a Terra. Seria um avatar, seria um grande mestre da luz para nós. Até eles convencerem que esta origem deles
que eles são exatamente este comando planetário Terra, que na verdade manifestou-se aqui. Para mostrar para a humanidade Terra, que eles são os verdadeiros mestres da humanidade. O verdadeiro governo oculto deste planeta. Aquele que realmente governa da outra dimensão, do outro lado do mundo. Eu pergunto, quem estaria preparado para esse encontro? Seria censurado essas transmissões pelos governos? Até que ponto esse discurso chegaria até você? Chegaria na Coreia do Norte esse discurso? Chegaria na China para todo cidadão chinês? E quando os governos fossem discutir política com esses seres? Regimes políticos? E esses indivíduos sabendo de todo o massacre, né, que houve no planeta, na Terra, nas civilizações, nas revoluções, toda a perseguição, todo o conflito. Um avatar crístico, hoje, só poderia ser aceito pela humanidade e realizar uma obra planetária para a humanidade se ele viesse desse jeito, com poder. Não adianta vir um paranormalzinho aí qualquer, fazer um fenômenozinho aqui, um fenômenozinho aqui, ir na televisão. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Não irá convencer ninguém, porque ele não terá força suficiente para isso, para atingir a humanidade. Mas um fenômeno assim, que toda a humanidade espera um contato com civilizações inteligentes do espaço. Claro que um evento desse seria catastrófico para todo o intelecto humano, toda a religião humana, toda a personalidade, toda a psique humana. Mas depois de um tempo, a gente iria se acostumar. E pouco a pouco a interferência dessas inteligências poderiam estar sendo absorvidas. Mas vocês vão ver, se vocês começarem a fazer uma análise séria desse fenômeno, desse fato, vocês vão ver que ele é impossível de acontecer desse jeito. E que essas inteligências, o fato de estarem operando aqui, eles não usariam essa técnica para convencer quem está nas trevas de que eles existem. Por isso, é muito mais interessante observar aquilo que a gente vem colocando. Qual o verdadeiro papel de um avatar nos momentos de... Por que o avatar viria somente... Por que Jesus Cristo prometeu vir somente na época do caos? Ou seja, na época que o Apocalipse estaria se cumprindo, as grandes catástrofes planetárias estariam prestes a ocorrer, prestes a acontecer. É isso que nós vamos discutir um pouquinho agora. Na verdade, de tempos em tempos, o comando planetário envia até a superfície terrestre almas avançadas escolhidas para encarnar numa época especial. E esta alma, ela é preparada muito bem antes de vir. É uma alma escolhida, muito sábia, muito inteligente e muita luz. Quando esse indivíduo
atinge uma certa idade, as forças espirituais que caminham vão prepará-lo, vão abri-lo psiquicamente. Esse momento de abertura psíquica se chama manifestação avatárica. Nesse momento, ele abre para a luz. Ele toma consciência de quem ele é e para que veio. Então ele começa a ser preparado com contatos com as inteligências que estão ao seu redor. Aí, o que esse avatar, esse indivíduo é considerado um avatar, mas ele não vai fazer um trabalho sozinho, ele vai fazer um trabalho conjunto agora com as forças superiores. Toda a sua ação no mundo vai ser uma ação planejada pelas forças espirituais lá de cima. O que ele vai falar, o que ele vai dizer, o que ele vai fazer, aonde ele vai interferir, aonde ele não vai interferir. Tá? Então, esses avatares têm determinadas missões em épocas diferentes para povos diferentes. Por exemplo, o plano astral sabia que mandando um homem na Galileia, naquela época, este cara não iria influenciar os chineses, não ia influenciar os hindus. É óbvio, é uma cultura, um processo completamente diferente. Então, o comando vai ter que mandar um avatar para a Índia, um avatar para cada lugar, dentro dos seus moldes culturais, porque ele não vai ser indivíduos que vão fazer transformações planetárias, violentas, eles vão simplesmente cumprir um papel. E o papel desses avatares é resgate kármico, ele vai resgatar algumas almas que estão a ponto de ouvi-lo, observá-lo e aprender com ele. Eles são indivíduos infiltrados na superfície da Terra para fazer um chamado para a luz. O papel dos avatares, é fazer um chamado para a luz. O papel deles é separar o joio do trigo. Eles não vêm para interferir na ordem planetária. Ele faz um chamado, a sua maneira e ao seu modo ele faz esse chamado, e assim, na humanidade, eles fazem a separação, eles chamam os indivíduos que estão já prontos para caminhar para a luz. E aqueles que não ouvem o chamado dessas luzes são os indivíduos que têm um karma muito pesado, estão realmente nas trevas e vão continuar nas trevas. E é exatamente o que vai acontecer e o que está acontecendo neste momento na Terra. Como nós estamos próximos de uma grande transformação planetária, um grande final de ciclo planetário, o plano astral está enviando para a Terra muitos avatares. Muitos avatares. Muitos sinais avatáricos. A própria presença extraterrestre em termos de naves, abduções, o que nós falamos ontem aqui no nosso seminário, né? No módulo A Presença Extraterrestre, toda essa forma de fazer um chamado oculto é um chamado avatárico. Uma luz no céu, uma nave que anda, que é detectada. Tudo isso, o fenômeno ufológico em si, são chamados avatáricos. Ou seja, chamam aqueles que estão nas trevas para acordarem para uma outra realidade, para a luz. Mas o UFO no céu, a luz no céu, ela vai captar apenas um tipo de personalidade de pessoa na Terra. Não todas. Então ele vai enviar na Terra avatares para todas as características de indivíduo. Então eles vão mandar médiuns, sensitivos, paranormais, muito intelectuais, cientistas que às vezes vão ter um discurso que vai trazer muitas pessoas para a luz, dentro do seu meio, dentro da sua maneira. Então, o plano astral sabe inteligentemente que a forma mais correta de intervir não é descer uma nave e convencer a humanidade. A forma mais correta de intervir é de dentro para fora. Como aquilo que eu falei ontem para vocês, como o comando astral, como as forças superiores interagem através da onda Chan, daquela irradiação que infiltra no nosso subconsciente enquanto dormimos ou enquanto acordados, e isso promove uma transformação em nossa consciência, implantando memórias, implantando ideias, ou seja, na verdade, fazendo um chamado oculto para a luz, um chamado superior para a luz. Na verdade, o Cristo não precisa nem voltar na Terra. Né? Mas
ele será representado por todas essas forças avatáricas que, de uma forma ou de outra, estariam se manifestando e fazendo este chamado para a luz. Porque um indivíduo chamado Jesus Cristo voltar e anunciar que é Jesus, vocês não vão ver isso aí. Isso é uma lenda religiosa. Isso não vai acontecer. Porque não teria como convencer a humanidade. Não teria. Ficaria aquela embramação toda, uma confusão generalizada no planeta. E os planos superiores sabem disso e essa operação não vai acontecer desse jeito. O chamado para a luz está acontecendo. Tá? Vocês é que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir e entender a mensagem das pessoas que estão dando a mensagem, que estão chamando para a luz. O avatar, ele só faz isso, ele chama para a luz. Ele não convence ninguém com milagres, ele não convence ninguém com forças poderosas. É o teu coração aí que tem que ouvir. Porque um avatar, ele não fala para o seu intelecto, ele não fala para a tua mente. Um avatar fala para o teu coração. Se o teu coração captar, se ele sentir, se ele perceber, ele atende ao chamado e vai para a luz. E esse momento de ir para a luz é interno de cada um. É isso que um avatar faz em momentos de crise. Ele separa o joio do trigo já na superfície terrestre. Já na superfície ele sabe quem são os meus escolhidos. Os escolhidos de Jesus ou são os escolhidos da luz. Aqueles que por si só ouviram o chamado da luz e sentiram em seu coração que é o momento de caminhar em direção à luz. Nós vimos tantos mestres dando esse adianto. Vimos Chico Xavier, vimos muitos grandes mestres modernos dando conselho, falando, chamando a nossa atenção, mostrando que existem outras realidades. É uma questão de acordar. É uma questão de você ir buscar essa luz. Porque nenhuma força superior vai descer e vai te convencer, hein? Pode esquecer isso não vai acontecer. Nenhum ET vai descer em praça pública e vai convencer você de que eles existem. Porque o chamado é interno. Porque você está resgatando um karma nesse planeta e você vai até o fim. Esse karma vai ser resgatado num grande holocausto planetário, porque nós plantamos os destinos de nossa civilização através do caos planetário. Nós não escolhemos seguir a luz. A maior parte do nosso povo, do nosso planeta, resolveu seguir as trevas. Seguir o exército, seguir os governos, seguir os políticos. E dar poder a essa gente tola e mesquinha. As religiões, então, dá até medo das religiões. Que deveriam servir a Cristo, deveriam servir a luz, dá até medo de ver esses dirigentes fazendo o que fazem. A luz do Cristo cósmico, está manifesta na Terra há muito tempo. Só os cegos é que não percebem. Só os grandes cegos é que não percebem. Aqueles que estão muito, mas muito nas trevas mesmo. Existem muitas formas dessas forças crísticas se manifestarem na Terra. Jesus, aquele de 2000 anos atrás, que está na lenda das Escrituras, ele não vai voltar. Escute o que eu estou falando. Vocês vão morrer de esperar, ele não vai voltar. Porque ele sempre esteve presente entre nós. Sempre esteve presente, operando nos planos superiores e auxiliando a humanidade toda a cumprir a sua ordem planetária, a sua ordem cósmica, como o comando planetário projetou este processo evolutivo da civilização humana. Nós estamos vivendo um período de grandes transformações planetárias e o chamado cósmico já está sendo feito há algum tempo.
como o próprio Jesus dizia 2000 anos atrás, né? Quem tem olhos para ver, que veja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Não vá esperando milagres, porque os milagres não vão aparecer na sua frente. Jesus não vai voltar e te convencer que ele é Jesus fazendo um monte de milagre babaca, ressuscitando um aqui, fazendo isso aqui lá. Pode esquecer que isso é coisa de tolo. Eles não estão interessados em falar com as trevas. Eles estão interessados em fazer um chamado para a luz, e você tem que ir para a luz de acordo com a energia e o potencial de luz que está dentro de você. Aquilo que você já desenvolveu ao longo de muitos karmas, de muitas reencarnações na superfície desse planeta. Então essa é a nossa posição diante do que nós chamamos a volta do Cristo. As manifestações avatáricas já estão acontecendo há muito tempo. Tá? Você tem que ficar muito atento. Porque na hora H, vocês vão ver o mundo quebrando, as coisas acontecendo, holocausto nuclear em pleno vigoramento. Você não vai ver Jesus voltando e falando com ninguém. Aí você vai entrar em desespero. Porque você teve uma falsa informação do passado, da sua religião, de como tudo transcorrer. Você vai ficar esperando a salvação até quando? Né? Porque agora é o momento de você fazer o trabalho para a luz. Não é amanhã, depois. Não é esperar o Jesus voltar, para daí eu vou seguir Jesus. A mensagem do Cristo sempre esteve presente na Terra, desde 2000 anos atrás, de Buda também, de outros mestres também. O que você está esperando que você não acordou ainda para ouvir essas mensagens e segui-las realmente? Mas isso não significa você participar de uma religião. Eu quero que vocês não participem de religião nenhuma, que vocês não vão em igreja nenhuma. Porque só existe um templo que pode abrigar o verdadeiro Cristo. É o seu coração. Ok? Então medite e pense nisso. E passe a encontrar o verdadeiro Cristo em seu coração. Ele vai voltar sim, mas aqui dentro de você. Aqui fora no mundo, convencendo as pessoas que estão nas trevas, tolas, medíocres, cientistas, babacas. Jamais ele vai perder tempo de fazer isso. E qualquer extraterrestre, qualquer ET que servem a mesma ordem planetária, também não vai fazer isso. Né? Por isso que esse ano, quando um grande paranormal anunciou grande contato com os ET, eu falei, pô, e as pessoas ficaram desesperadas me ligando, né? Laércio, os ET vão chegar, Jesus... Eu falei, só na cabeça desse paranormal, né? Se ele tivesse tido o bom senso de reunir alguns amigos, alguns outros paranormais, né? E falasse, o que vocês acham ao receber uma mensagem assim, ele iria ser orientado e não iria passar por esse vexame que ele passou. Porque realmente, muita gente comete graves erros em nome de que acham que estão canalizando Jesus, Buda, os grandes mestres, cometendo erros gravíssimos. Porque esse tipo de fato, de fenômeno, ele não vai acontecer da forma como nós imaginamos que ele poderia acontecer. De uma forma totalmente material, né? Materialista, né? O ET materialista, né? O ET vindo com uma nave, tentando convencer o homem de fora para dentro, do bem, do mal, do certo, do errado, do bom, né? Vocês não sabem que essas forças já estão na Terra e são os responsáveis por toda a existência. Eles simplesmente vão esperar que tudo isso aqui quebre, vocês vão lá para cima, aí eles não precisam falar nada. Estamos aqui, vocês estão mortos daí. Quer conversar do quê? Você acha que eu vou descer lá embaixo, convencer você que está nas trevas lá embaixo, de que nós existimos aqui? Morre primeiro e acorda. Porque a verdadeira experiência do ser humano é na morte, né? O verdadeiro acordar do ser humano é na morte. A maior parte das pessoas acorda na morte. E percebe que estão vivos e estão existindo numa outra realidade. A verdadeira manifestação avatárica é a manifestação do coração. Olhe para dentro do teu coração e você vai encontrar o Cristo lá dentro. Ele não vai vir no mundo convencendo as pessoas de quem ele é, do que ele é e o que ele pode fazer pela humanidade. No terceiro milênio as coisas serão muito, mas muito diferentes. Muito.
após um período da grande transição planetária, aí a história é outra. A chegada do Comando Astar e a descida dessas forças é um outro período, uma outra época que aí nós vamos conversar no próximo módulo, no último módulo, que vai se chamar a chegada do Comando Astar e a Era da Luz. Então eu quero deixar claro para vocês, né, que os avatares já estão aqui há muito tempo. É você que está tão nas trevas que não percebeu isso ainda. E ainda está esperando que venha alguém te convencer. Com grande poder e glória, né? Convencer você de que o Cristo existe e que tudo que ele disse é uma verdade. Porque você, na sua sã inocência e ignorância, não conseguiu até hoje perceber que tudo que ele falou há 2000 anos atrás é uma grande verdade, né? E você não consegue seguir, né? Você segue os políticos, você segue os professores universitários, você segue o teu emprego, o seu sistema, mas não segue devidamente as verdades ditadas por esses mestres. Infelizmente. Ok, pessoal? Então é isso. Desejo a todos namastê, muita paz e até um próximo encontro. E que a luz do Cristo cósmico preencha os seus corações. Porque só aqui dentro de nossos corações é que a verdade realmente pode ser revelada. Ok?